Em 2026, para o meu trabalho de conclusão no MBA Mercado Financeiro, o meu principal objetivo era falar sobre a Ferrari, sobre a escuderia Ferrari, o time de Fórmula 1. Mas para isso eu precisava ir um pouco mais a fundo na holding que controla a escuderia. Então nós temos a Ferrari NV. Parte da Ferrari NV está a escuderia Ferrari, né? Que tem sede lá em Maranello, na Itália. E uma coisa que me trouxe grande interesse em falar sobre a Ferrari, além de torcer pela equipe e tudo mais, é a questão que envolve essa parte dramática, de certa forma, onde a equipe não vence desde 2007 o título de pilotos e desde 2008 o título de construtores. Então nós estamos falando da maior organização da Fórmula 1, a maior equipe da Fórmula 1, que não é campeã há quase 2 décadas. E essa foi o principal motor que me levou a encontrar dentro da Ferrari um tema que me interessasse assim, e que eu pudesse finalizar o curso com as matérias apresentadas. Nós estamos falando de uma equipe que está presente em todas as temporadas da Fórmula 1, mais de 70 anos, que passou todas as transformações entre um esporte que tem alto custo e a partir disso entender como a escuderia Ferrari ajuda a Ferrari NV. A gente pode ver através da imagem que muitas mudanças aconteceram. Em 2017 nós tivemos uma grande reorganização dentro da Fórmula 1, quando a Liberty Media compra essa parte para se tornar a promotora da Fórmula 1. A Fórmula 1 hoje ela atua sobre, ela historicamente, né, atuou sobre esses três agentes. Então nós temos a FIA, que é o regulador, nós temos a Fórmula One Management, que é o promotor, que hoje é controlado pela Liberty Media, e nós temos as equipes, 11 equipes, que atuam de maneira independente, e esses três agentes têm que fazer a Fórmula 1 acontecer de alguma maneira. E através disso me veio a ideia de como a escuderia Ferrari, né, a equipe que a gente vê correndo as corridas, como ela contribui para a holding. Né? Então é importante já entender essa diferença, o que é Ferrari NV e o que é a escuderia Ferrari. A primeira questão é que a holding ela é sediada lá na Holanda, né? Então formada sob uma sociedade anônima, na lei holandesa, enquanto a Ferrari SPA é constituída sob a lei italiana que fica lá em Maranello. E por enquanto, né, pelo menos pelo que a Ferrari divulga, não utiliza paraísos fiscais. Né? Então, parte da transparência e da governança corporativa da Ferrari é fugir dos paraísos fiscais e tentar ser mais transparente quanto às suas operações. Na literatura eu utilizei vários autores, não vou aqui comentar todos, mas a principal ideia dos autores era falar um pouco sobre esse aspecto intangível da escuderia, da equipe. Né? Então, assim, num dia que a Ferrari ganha, são muitos holofotes, muita atenção em cima da equipe. Um eventual título também vai impactar muito as ações da empresa mãe, da Ferrari NV. E nós tivemos com a contratação do Hamilton, por exemplo, um grande exemplo desse aspecto intangível da Ferrari. Então, quando a Ferrari vence, quando tem o anúncio de um grande piloto, quando o carro elétrico que não agrada muitas pessoas, isso impacta muito o preço das ações de uma maneira que não é possível calcular propriamente, assim, sabe? Eles exploram desde a década de 80, da década de 90, esse aspecto intangível, né? Então, como a gente consegue analisar essas equipes de futebol, de Fórmula 1, vários outros esportes, como basquete, como beisebol, através desses intangíveis, né? Que não apenas conta a receita, mas a gente está falando de times históricos, de times que têm muita tradição, times grandes que são grandes caldeirões políticos, né? Porque são verdadeiras instituições da sociedade e a Ferrari faz parte disso, né? Então, quando a gente pensa no Golden State Warriors, que cresceu nos últimos anos, dos Lakers e dos Celtics, que batalham ano a ano para ver quem vai ser o maior campeão da NBA, assim como os maiores clubes de futebol do mundo, né? Todos eles são grandes caldeirões políticos, né? Eles não podem ficar sem vencer. E a Ferrari está há quase 20 anos sem vencer. Esses autores que eu busquei na minha pesquisa, eles sempre buscaram falar um pouco disso. Essas equipes, né, de Fórmula 1, de NBA, existe um valor de marca muito maior que atravessa gerações. E dentre esse valor de marca que atravessa gerações, e para entender isso, parte da minha pesquisa também foi entender como é que essas equipes estão separadas administrativamente, né, no sentido do controle acionário. A Ferrari mantém esse controle acionário desde o IPO até o momento. Então, passou por poucas reestruturações durante todo esse tempo, assim. E a gente vê que quando a gente passa pelas outras equipes, assim, elas têm um controle um pouco diferente. Apesar de serem controladas por grandes conglomerados, como é o caso da Red Bull, a Mercedes tem essa divisão tripartite entre a Mercedes-Benz, o Toto Wolff e a Ineos, né? A parte do Kurtz veio do Toto Wolff também. Essas equipes sofreram remodelações, né? Como o caso da McLaren, que passou por remodelação recentemente. A Aston Martin também já passou por várias remodelações na sua história. E a Renault, que ora é Renault, ora é Alpine, mas por enquanto é uma equipe que pode ser considerada francesa pelos seus acionistas. E também aqui mais algumas outras alterações que aconteceram, né? A Sauber que virou Audi, a Cadillac que surgiu através de um consórcio que não teve divulgada a participação dos seus membros,
A Haas que se mantém independente até o momento, com a sua entrada em 2016, e a Williams que novamente teve uma mudança de controle acionário, né? E está tentando se restabelecer. E esse valor da Ferrari é o valor que pode ser descrito muito por essa imagem. Então, quando você vê, a Ferrari é uma das poucas equipes que não teve controle e mudança de identidade. Ferrari, McLaren, Haas e Williams são as 4 equipes que ainda não tiveram essa mudança de identidade, apesar de poder ter tido uma mudança de controle acionário. E isso impacta um pouco o valor dessas equipes, né? A Ferrari ainda, mesmo não ganhando há bastante tempo, ainda é a equipe mais valiosa, né? Ela carrega consigo esse valor de marca, esse valor premium, que também várias pessoas aceitam pagar por ela, mas também é uma equipe que efetivamente tem uma torcida. Então, talvez a McLaren e a Williams sejam as próximas equipes que têm uma torcida grande, mas nada se compara hoje com a torcida da Ferrari, né? Que é uma equipe aí mais de 70 anos no grid. E essa imagem aqui ilustra bem o resumo do meu trabalho, né? Então a Ferrari está desde o início na Fórmula 1, seguida depois pela McLaren. E aí depois nós temos muitas e muitas equipes mudando esse controle acionário com o tempo, né? E a mudança de controle acionário também é uma mudança de identidade, né? Então é muito difícil você manter uma identidade de uma equipe através do tempo. E você mudar essa identidade e você conseguir manter os torcedores, né? É por isso que a Ferrari mantém os torcedores, é por isso que a McLaren mantém os torcedores, a Williams. Então, equipes como Mercedes e como Red Bull, que são muito vitoriosas nos últimos anos, né, estão começando a criar uma cultura de torcida. Só que para isso elas não podem mais ficar mudando sua identidade. Quanto mais você muda a identidade de uma equipe, mais a tendência é que você não consiga manter torcedores, né? Você vai manter torcedores esporádicos a partir dos pilotos, né? Então, grande parte da torcida da Red Bull é a torcida do Verstappen, né? No momento que o Verstappen sai, a gente vai ter que ver como isso vai impactar a relação da torcida que foi se criando nos últimos anos. E grande parte do sucesso da Fórmula 1 a partir de 2017 foi a partir de 3 pilares, né? Centralização comercial, escassez e uma audiência global premium. Quando você pensa em futebol, se eu quiser, por exemplo, assistir partidas antigas de futebol, eu normalmente vou ficar um pouco perdido no mercado aonde buscar essas partidas. Então, Libertadores, Champions League, Brasileirão, Copa do Mundo, todas elas pertencem a outras entidades, né? Não é a mesma entidade que controla elas. Diferente da Fórmula 1, onde você consegue centralizar tudo. Então, se eu quiser assistir uma corrida antiga, eu posso ir na F1 TV e assistir temporadas antigas. Se eu quiser encontrar dados históricos, assim, então o fato de tudo estar centralizado ajuda muito a renegociar esses pacotes de agora em diante. Na verdade, sempre foi um pouco mais fácil, mas a partir de 2017 a Liberty Media de fato conseguiu centralizar e conseguiu vender muito melhor a experiência da Fórmula 1. A escassez se dá através das equipes, né? Então é difícil você entrar na Fórmula 1 porque existe um certo padrão que deve ser mantido, não apenas um padrão comercial, mas um padrão de execução, de desempenho. Então é muito, muito complicado você entrar na Fórmula 1 e você ficar 2, 3, 4 segundos atrás do penúltimo colocado, né? As equipes atualmente já estão sofrendo muito com o novo regulamento. E a audiência global premium que aceita pagar mais porque está diante de um esporte de alto custo, mas também de um alto padrão, assim, né? Então, quando a gente vê as marcas que se alinham à Fórmula 1, a gente está falando de Louis Vuitton para lá, né? Como a gente fala de intangível, a gente fala de impacto e de mensuração do que pode acontecer, né? A gente não consegue projetar um fluxo de caixa. Primeiro porque a escuderia Ferrari ela não é isolada, né? Então ela faz parte da Ferrari. Mas tudo depende do desempenho da equipe, né? Então a Ferrari, historicamente, a escuderia Ferrari ela consegue se manter ali entre os top 3, top 4. E isso impacta o valor de marca dela, né? Então, se ela for campeã ou se ela chega em segundo, isso tem impacto. Se ela for de terceiro a quinto é um outro impacto. Se ela for de sexto para baixo, a tendência é que ela perca muito valor de marca. Falando sobre a Ferrari NV, a gente fala de uma empresa excepcional. Então, existe muito ruído no mercado financeiro quando você olha as coisas que acontecem. Então, o carro elétrico da Ferrari foi mal recebido. Tanto o design, quanto a cor, quanto toda a apresentação do carro não foi muito bem recebida, assim como várias outras polêmicas que acontecem. Mas grande parte do mercado reage negativamente porque não consegue identificar o valor que a empresa apresenta através dos seus indicadores e seus números. Então, quando você olha esses números, esses indicadores, que são números que a empresa nos apresenta, né? A gente pode olhar o EBITDA aí de quase 3 bilhões, apesar de não ser talvez a melhor métrica, mas ao menos é a métrica que a empresa usa. Uma empresa que virtualmente não tem dívida, uma empresa que conseguiu sobreviver durante vários anos e durante as várias mudanças da sociedade, fazendo um bom controle do seu caixa, do seu estoque, especialmente num cenário onde teve pandemia, onde teve guerra, onde teve aumento de inflação, aumento de juros. E é uma empresa que continua investindo, como pode ser visto aqui no CAPEX.
uma baixa dívida, um bom fluxo de caixa e lucro na casa do bilhão, com receita crescente. E o impacto do time de Fórmula 1, ele ainda é limitado porque ele novamente volta nessa questão do intangível. Na última temporada, a Ferrari teve uma premiação de 141 milhões. A Ferrari ficou em quarto lugar no ano passado. Não foi um ano muito bom para a Ferrari em 2025, em comparação com o ano de 2024, que foi um ótimo ano. Não ganhou, mas foi um ótimo ano comparando com o que a Ferrari vem apresentando. É um número estimado de quase 500 milhões, né, de receita que trouxe para a Ferrari NV, de um time que está se reconstruindo mais uma vez, mas que tem boas perspectivas, pelo menos para essa temporada. Já venceu essa temporada 2 vezes, uma com Hamilton, uma com Leclerc. Talvez esse gráfico aqui foi um dos gráficos que mais me chamou a atenção nessa gestão dessa empresa. Então, nós temos uma empresa que tem endividamento de quase 800 milhões em 2015, quando ela abriu o IPO, a Ferrari NV, e hoje ela tem virtualmente zero de dívida, né? Então, assim, a alavancagem dela é quase zero, com 32 milhões de dívida líquida, né? O que abre muita margem para investimento, tanto na escuderia Ferrari, quanto na linha de carros deles, né? Os carros elétricos estão ganhando muito mercado, e essa discussão sobre carros elétricos e carros híbridos também, e a Ferrari ela faz parte dessa discussão, só que ela tem sido bastante cautelosa quanto a isso, né? A queda das ações que a Ferrari teve nos últimos tempos, ela parte principalmente por essa questão do guidance, né? Então, a Ferrari ela reduz a previsão de venda de carros elétricos, ela faz uma revisão nas vendas e o mercado reage negativamente como se isso fosse algo ruim, né? Uma empresa com esses números. Dos dividendos, né? Então, a empresa há 10 anos só faz aumentar o pagamento de dividendos, né? Também fruto do seu lucro. As linhas de receita da empresa, né? Então, assim, desde 2015 só houve valorização porque houve aumento da receita, que é o quadro aqui na direita. A margem EBITDA cresce, o lucro cresce, de todas as formas, a dívida cai e você tem um guidance aqui positivo, né? Que mantém em linha com o que a empresa vem apresentando, sempre buscando melhorar as margens, né? Então, assim, a Ferrari NV, como empresa, ela só vem apresentando coisas positivas, assim. Então, quando eu fiz esse trabalho, né, eu busquei apresentar um pouco sobre o papel estratégico do time da Ferrari, sua contribuição, né, para a holding, mas principalmente tentando fazer essa análise cada vez mais frequente do que essa empresa pode apresentar ainda, do quão ela apresenta até o momento, né?